Parte 5. A escola dos nossos sonhos. Quanto melhor for a qualidade da educação, menos importante será o papel da psiquiatria no terceiro milênio. O projeto Escola da Vida. Os papéis da memória expostos aqui sinteticamente, bem como os hábitos dos educadores brilhantes e fascinantes, produzirão 10 ferramentas ou técnicas psicopedagógicas que podem ser aplicadas pelos pais e principalmente pelos professores. Muitos educadores no mundo todo dizem que não há nada de novo na educação. Creio que aqui será apresentado algo novo e impactante. Essas técnicas contribuem para mudarmos para sempre a educação. Elas constituem o projeto Escola da Vida e podem gerar a educação dos nossos sonhos. Podem promover o sonho do construtivismo de Piaget, da arte de pensar de Vygotsky, das inteligências múltiplas de Gardner, da inteligência emocional de Goleman. As técnicas não envolverão mudanças no ambiente físico e no material didático adotado, mas no ambiente social e psíquico dos alunos e dos professores. A aplicação dessas técnicas na escola depende do material humano, do treinamento dos professores e da mudança da cultura educacional. Elas objetivam a educação da emoção, a educação da autoestima, o desenvolvimento da solidariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio esquemático, da capacidade de gerenciar os pensamentos nos focos de tensão, da habilidade de trabalhar perdas e frustrações, enfim, formar pensadores. Música ambiente em sala de aula. Objetivos desta técnica: desacelerar o pensamento, aliviar a ansiedade, melhorar a concentração, desenvolver o prazer de aprender, educar a emoção. JC nasceu prematuro. Como toda criança prematura, não teve tempo para se encaixar no colo uterino e ficar um mês quietinho se preparando para as turbulências da vida. Nasceu de 7 meses, quando ainda fazia malabarismos dentro do útero da mãe. Nasceu com toda energia. Os estímulos do meio ambiente o perturbavam. Desenvolveu uma ansiedade intensa e se tornou uma criança hiperativa. Tenho observado que muitos prematuros se tornam hiperativos. A hiperatividade deles não é genética, mas decorre da falta da psicoadaptação emocional tão importante no final da gestação. A psicoadaptação se dá quando o bebê mal cabe dentro do útero e por isso tende a desacelerar seus movimentos e aprender a relaxar. Quando criança, JC não conseguia se aquietar na carteira. Era agitado, tenso, repetia os erros, tumultuava a classe. Nada o tranquilizava, nem as broncas dos adultos. Ele não era assim porque queria. Tinha uma necessidade vital de perturbar o ambiente para aliviar a sua ansiedade. Concentração era um artigo raro. Só se encontrava naquilo que o interessava muito. Só se concentrava naquilo que o interessava muito. Mas como era um garoto esperto, o pouco que se concentrava na aula era suficiente para fazê-lo tirar boas notas. Com o passar do tempo, ele aprendeu a administrar a sua ansiedade e a ter projetos de vida estáveis. Ele contou com a ajuda de professores que fizeram algumas técnicas que comentarei a seguir. Tornou-se um profissional competente. Como todo hiperativo, tem um pensamento acelerado, mas sabe o que o ajudou a ser estável? Foi a música clássica. Desde a sua infância, sua mãe o levou a apreciá-la. A música clássica desacelera seus pensamentos e estabiliza sua emoção. Exemplos como o de JC me ajudaram a compreender o valor da música para modular o ritmo do pensamento. Eis a primeira técnica psicopedagógica: música ambiente durante a exposição das aulas. Os objetivos da música no funcionamento da mente. Se a emoção determina a qualidade do registro, quando não há emoção, a transmissão das informações gera dispersão nos alunos
em vez de prazer e concentração. Se houver música ambiente dentro da sala de aula, de preferência música suave, o conhecimento seco e lógico transmitido pelos professores de matemática, física, química ou línguas ganha uma dimensão emocional. O fenômeno RAM o registrará de maneira privilegiada. Sem a emoção, o conhecimento não possui paladar. A música ambiente tem 3 grandes metas. Primeiro, produzir a educação musical e emocional. Segundo, gerar o prazer de aprender durante as aulas de matemática, física e história. Platão sonhava com o deleite de aprender. Platão, 1985. Terceiro, aliviar a síndrome do pensamento acelerado. SPA. Pois aquieta o pensamento, melhora a concentração e a assimilação de informações. A música ambiente deveria ser usada desde a mais tenra infância na sala de casa e na sala de aula. Os efeitos da música ambiente em sala de aula são espetaculares. Relaxam os mestres e animam os alunos. Os jovens amam músicas agitadas porque seus pensamentos e emoções são agitados. Mas depois de ouvir durante 6 meses músicas tranquilas, a emoção deles é treinada e estabilizada. Sentar em círculo ou em U. Objetivos desta técnica: desenvolver a segurança, promover a educação participativa, melhorar a concentração, diminuir conflitos em sala de aula, diminuir conversas paralelas. Certa vez, quando eu estava na 5ª série do ensino fundamental, minha classe foi dividida em grupos. Cada grupo tinha de apresentar um trabalho na frente da turma. Muitos do meu grupo se recusaram a fazer tal façanha. Eu, mais ousado, fui em frente. Jamais tremi tanto. Minha voz ficou sufocada. Parecia tão fácil falar dentro do meu quarto, mas eu não conseguia coordenar minhas ideias na frente da classe. Hoje dou palestra para milhares de pessoas numa plateia, mas não foi fácil superar esse conflito. Por que é tão difícil falar sobre nossas ideias em público? Por que muitos têm dificuldade de estender a mão e fazer perguntas num anfiteatro? Por que algumas pessoas são eloquentes e seguras para falar com os íntimos, mas completamente inibidas para discutir suas opiniões com estranhos ou em grupos de trabalho? Uma das grandes causas é o sistema escolar. Apesar de parecer tão inofensivo, enfileirar os alunos um atrás do outro na sala de aula, esta disposição é lesiva, produz distrações e obstrui a inteligência. O enfileiramento dos alunos destrói a espontaneidade e a segurança para expor as ideias. Gera um conflito caracterizado por medo e inibição. O mecanismo é o seguinte: quando se está num ambiente social, detona-se um fenômeno inconsciente em frações de segundos, chamado gatilho na memória, que abre certos arquivos que contêm insegurança e bloqueios, gerando um estresse que obstrui a leitura de outros arquivos e dificultando a capacidade de pensar. As grandes teorias educacionais não estudaram os papéis da memória. Por isso, elas não perceberam que bastam 2 anos em que os alunos se sentam enfileirados na escola para gerar um trauma inconsciente. Um trauma que produz um grande desconforto para expressar as opiniões em reuniões, falar não, discutir dúvidas em sala de aula. Alguns adquirem um medo dramático de receber críticas e por isso se calam para sempre. Outros são superocupados com o que os outros pensam e falam a respeito deles. Você tem este trauma? A escola clássica gera conflitos nos alunos sem perceber. Além de bloquear a capacidade de argumentar, o enfileiramento dos alunos coloca combustível na síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. O pensamento dos alunos vai a 1000 por hora. Para os adultos já é difícil suportar a fadiga, a ansiedade e a inquietação da SPA. Agora imagine para crianças e jovens obrigados a ficar sentados, inertes e ainda por cima, tendo como paisagem à sua frente a nuca dos seus colegas de classe.
Para não explodir de ansiedade, eles tumultuarão o ambiente, terão conversas paralelas, mexerão com seus amigos. É uma questão de sobrevivência, não os culpe. Culpe o sistema. Como resolver esse problema? Fazendo com que os alunos se sentem em meia lua, em U ou em duplo círculo. Eles precisam ver o rosto uns dos outros. Por favor, retirem os alunos da pré-escola à universidade do enfileiramento. Ele fomenta a inércia intelectual. Educando com os olhos, os escultores da emoção. Guardem esta frase: a sala de aula não é um exército de pessoas caladas, nem um teatro onde o professor é o único ator e os alunos espectadores passivos. Todos são atores da educação. A educação deve ser participativa. Em minha opinião, 1/5 do tempo escolar deveria ser gasto com os alunos dando aulas na frente da classe. Os professores relaxariam nesse período e os alunos se comprometeriam com a educação, desenvolveriam capacidade crítica, raciocínio esquemático, superariam a fobia social. Peço aos mestres para darem especial atenção aos alunos tímidos. Eles têm diversos graus de fobia social, de expressar suas ideias em público. Estamos fabricando uma massa de jovens tímidos. Os tímidos falam pouco, mas pensam muito, e às vezes se atormentam com seus pensamentos. Já disse, os tímidos costumam ser ótimos para os outros, mas péssimos para si mesmos. São éticos e preocupados com a sociedade, mas não cuidam da sua qualidade de vida. Os educadores são escultores da emoção. Eduquem olhando nos olhos, eduquem com gestos. Eles falam tanto quanto as palavras. Sentar em forma de U ou em círculo aquieta o pensamento, melhora a concentração, diminui a ansiedade dos alunos. O clima da classe fica agradável e a interação social dá um grande salto. Exposição interrogada. A arte da interrogação. Objetivos desta técnica: aliviar a SPA, reacender a motivação, desenvolver o questionamento, enriquecer a interpretação de texto e enunciados, abrir as janelas da inteligência. Todo estresse é negativo? Não. O estresse só é negativo quando é intenso. Bloqueia a inteligência e gera sintomas. Há um tipo de estresse positivo que abre as janelas da memória e nos estimula a superar obstáculos e resolver dúvidas. Sem este estresse, nossos sonhos se diluem, nossa motivação se esfacela. A educação produz o estresse positivo ou negativo? Frequentemente negativo. Por quê? Devido à transmissão do conhecimento frio, pronto e sem sabor. Essa transmissão cria um ambiente sem desafios, aventura e inspiração intelectual. Educar é provocar a inteligência, é a arte dos desafios. Se um professor não conseguir provocar a inteligência dos alunos durante sua exposição, ele não o educou. O que é mais importante na educação? A dúvida ou a resposta? Muitos pensam que é a resposta, mas a resposta é uma das maiores armadilhas intelectuais. Quem determina o tamanho da resposta é o tamanho da dúvida. A dúvida nos provoca muito mais do que a resposta. A dúvida é o princípio da sabedoria em filosofia. Durante 1996. Quanto mais um cientista, um executivo, um profissional duvidam das suas verdades, questionam o mundo ao seu redor, mais eles expandem o mundo das ideias e brilham. Os professores deveriam instigar a mente dos alunos e provocar-lhes a dúvida. Como? Realizando a exposição interrogada a cada momento. Ao falar sobre o átomo, o professor deveria interrogar: quem nos garante que o átomo existe? Como podemos afirmar que ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons?
Os professores de matemática, de línguas e de história deveriam aprender a questionar criativamente o conhecimento que expõem. As palavras por quê, como, onde, qual o fundamento disso? Devem fazer parte da sua rotina. A exposição interrogada gera dúvida. A dúvida gera o estresse positivo e este estresse abre as janelas da inteligência. Assim, formamos pensadores e não repetidores de informações. A exposição interrogada conquista primeiro o território da emoção, depois o palco da lógica e, em terceiro lugar, o solo da memória. Os alunos ficam supermotivados, se tornam questionadores e não uma massa de pessoas manipuladas pela mídia e pelo sistema. A exposição interrogada transforma a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. O melhor professor não é o mais eloquente, mas o que mais instiga e estimula a inteligência. Formando mente livres. Se os alunos ficam na escola durante 4 anos como meros ouvintes das informações, eles deixam de ser questionadores do mundo e de si mesmos e se tornam espectadores passivos. Alguns jovens neste processo se tornam arrogantes e insensíveis, adquirindo ansiedade e traços de psicopatia. Do que se alimentam intelectualmente psicopatas ou ditadores? De verdades absolutas. Eles não duvidam, não questionam seus comportamentos inumanos. O mundo gira em torno das suas verdades. Eles ferem os outros e não sentem a sua dor. Para que um psicopata se liberte, ele precisa aprender a amar a arte da dúvida, pois só assim saberá se repensar e se colocar no lugar dos outros. Os professores devem superar o vício de transmitir o conhecimento pronto como se fossem verdades absolutas, até porque a cada 10 anos muitas verdades da ciência se tornam folclore e perdem seu valor. Treine fazer pelo menos 10 interrogações a cada aula. Não pense que isto é tão simples, pois exige um treinamento de 6 meses. A educação emancipa, forma mentes livres, Adorno, 1971, e não robotizadas e controladas pelo consumismo, pela paranoia da estética, pela opinião dos outros. Exposição dialogada à arte da pergunta. Objetivos desta técnica: desenvolver a consciência crítica, promover o debate de ideias, estimular a educação participativa, superar a insegurança, debelar a timidez, melhorar a concentração. Outra ferramenta espetacular para transformar o solo árido da sala de aula num canteiro de flores é a exposição dialogada, executada pela arte da pergunta. Na exposição interrogada, o professor questiona o conhecimento sem perguntar. Na exposição dialogada, ele faz inúmeras perguntas aos alunos. As duas técnicas se complementam. Vejamos. Através da arte da pergunta, o professor estimula mais ainda o estresse positivo da dúvida. Ele cativa a atenção dos alunos e penetra no território da emoção e no anfiteatro de suas mentes. O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência. Vygotsky, 1987. Todos os grandes pensadores foram grandes perguntadores. As grandes respostas emanaram das grandes perguntas. Em qual época é mais fácil aprender? Na infância. Por quê? Porque ela é a fase em que mais perguntamos e abrimos as janelas da nossa mente. As crianças aprendem línguas com facilidade, não apenas porque estão menos entulhadas de informações na memória, mas porque são perguntadoras, interagem mais. Por que é mais fácil aprender uma língua diferente no país de origem dessa língua? O grande motivo é quando se vai para outro país, se passa vergonha, enfrenta-se dificuldades. Nesta hora, os diplomas e o status social quase não têm valor. É preciso quebrar a cara para construir uma rede de relacionamentos e sobreviver. Para isso, precisamos perder o medo de perguntar. Esta situação nos estressa e abre de maneira espetacular os arquivos da memória, facilitando o aprendizado. Quando uma pessoa para de perguntar, ela para de aprender, para de crescer.
Em que época os cientistas produzem suas ideias mais brilhantes? Na maturidade ou quando ainda são imaturos? Quando imaturos, porque duvidam, se estressam e perguntam mais. Einstein propôs a teoria da relatividade com 27 anos. Depois que os cientistas recebem títulos e aplausos, surgem os problemas. Os mesmos títulos e louvores que o reconhecem podem se tornar o veneno que os mata como pensadores. Cury, 2002. Muitos se tornam estéreis. Hoje, meus livros estão sendo publicados em mais de 40 países. Por ser pesquisador dos bastidores da mente, estou preocupado, pois mesmo que não queira, eu sei que esse sucesso já causou algum estrago em meu inconsciente. Preciso estar alerta, me reciclar e me esvaziar continuamente para continuar sendo um engenheiro de novas ideias. Você deixou de aprender ou continua um voraz aprendiz? Muitos não percebem que deixaram de pensar. Um professor fascinante deve fazer pelo menos 10 perguntas para os alunos durante o tempo de uma aula. Deve primeiro fazer a pergunta para toda a classe. A pergunta já estressa positivamente os alunos e melhora a concentração. Se ninguém se atrever a responder, ele deve chamar um aluno pelo nome e perguntar-lhe. Independentemente da resposta, o aluno deve ser elogiado pela sua participação. Os alunos mais arredios são conquistados com este procedimento.